A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 4: Provados e Aprovados por Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. Introdução às Epístolas de Pedro. Sexta-feira. Pedro lidera os apóstolos como o canal da palavra. Ler com oração. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Não fomos chamados para voltar ao mundo, tampouco para viver para nossos próprios interesses. Pedro também sabia que não fora preparado pelo Senhor por cerca de 3 anos para voltar à sua profissão anterior. Deus tinha uma incumbência muito maior para ele: cuidar de seu rebanho. A partir do dia de Pentecostes, Pedro foi escolhido pelo Senhor para liderar os demais apóstolos, que agora contavam com o acréscimo de Matias. Atos capítulo 1, versículos 25 a 26. Por ter sido aperfeiçoado pelo Senhor, Pedro se tornou ousado no espírito. Ele tomou a liderança entre os 12 para a igreja ser levantada no dia de Pentecostes, tornando-se o canal usado por Deus para ministrar a palavra que gerava a comunhão da vida entre os irmãos. Capítulo 2, versículo 14 e versículos 41 a 47. Pedro foi resgatado para assumir a liderança, mas seu tratamento ainda não havia terminado. Ele foi usado para introduzir os gentios na igreja. Quando pregou o evangelho na casa de Cornélio, os gentios também creram no Senhor Jesus, foram batizados no Espírito Santo e introduzidos no corpo de Cristo. Atos capítulo 10, versículos de 1 a 7. Mas, ao relatar aos irmãos em Jerusalém o ocorrido entre os gentios na casa de Cornélio, Pedro enfrentou a oposição dos crentes judeus, pois para estes era uma transgressão entrar em casa de gentios e comer com eles. Pedro contou-lhes a visão que Deus lhe dera para convencê-lo a pregar o evangelho também aos gentios, o que acalmou a situação. Capítulo 11, versículos de 1 a 18. Todavia, isso não impediu que depois, na igreja em Jerusalém, se levantasse um movimento de preservar as práticas judaicas, influenciando até mesmo as igrejas de gentios que Paulo e Barnabé levantaram. Capítulo 15, versículos de 1 a 31. Os judaizantes adotaram Tiago, irmão de Jesus, como seu líder, e pouco a pouco Pedro perdeu sua influência entre eles. Em Atos 15, ao ler sobre a ida de Paulo e Barnabé a Jerusalém, versículo 6, percebemos que eles se reuniram com os apóstolos e Pedro os liderava. Já no capítulo 21, o registro é diferente. Somente são mencionados Tiago e os presbíteros. Pedro e os apóstolos não aparecem mais. Podemos inferir que ou ele se ocultara ou não era mais proeminente na igreja, ou fora para outro lugar. Atos capítulo 21, versículos 17 a 20. Na última visita de Paulo, Tiago lhe mostrou o número de judeus que havia crido no evangelho. Era como se ele se gabasse das igrejas dos judeus, com um número muito mais elevado que as igrejas dos gentios. Isso sufocou o trabalho de Paulo. Além disso, pelo fato de haver muitas pessoas ainda zelosas da lei, não havia mais espaço para Pedro e os demais apóstolos. Imaginem o sofrimento de Pedro com essa situação. Assim, o ministério de Pedro deixou de ter visibilidade, reaparecendo somente em sua primeira epístola, depois do ano 60, depois de Cristo. Esse é mais um aspecto
do pano de fundo de suas cartas que continuaremos a ver. Agora anote, conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.